Salve, salve, estudante! Joãozinho aqui na área. Espero que, primeiramente, esteja tudo bem com vocês aí, nesse período conturbado que estamos vivendo na pandemia. Estamos aparentemente chegando ao pico, tendo aquela estabilizada, mas vamos continuar aí nas nossas casinhas, né? Hashtag fica em casa, é o melhor a se fazer. Em breve a gente vai estar juntinho aí, mas espero que vocês estejam bem, meus queridos e minhas queridas. Seguinte, tópico da aula de hoje é cinemática vetorial. Nós teremos dois encontros com relação a esse tópico. E na verdade a gente já começou a meio que andar e caminhar sobre esse tópico. Ele já não é tão assim uma surpresa para a gente. Inclusive, eu vou recapitular algumas coisas que nós já vimos em um vídeo anterior. Vamos dar prosseguimento com esse tópico, porque ele é basicamente a continuação de vetores, uma aplicação de vetores. Então a gente teve lá aulas de vetores. Espero que você tenha assistido, espero que você esteja aí tranquilo com relação a esse tema, mas qualquer coisa pode comentar aí com a gente. Mas então, a gente já começa agora a ver uma aplicação de vetores na cinemática, o estudo do movimento com o seu tratamento vetorial. E a gente, como eu já disse, a gente já estava vendo alguma coisa relacionada a esse tópico. Então vamos relembrar aqui e recapitular coisas importantes e fundamentais. Falamos sobre o vetor posição. Eu dei aqui a letra para ele x. Pode ser o S, como a gente já viu lá no tratamento escalar. Pode ser qualquer letra, mas é comumente, tradicional, a gente colocar o x ou a letra S, né? A letra S do space, do inglês, para posição, a letra X, porque geralmente a gente vai ter que ter um eixo aqui para a nossa referência, e a gente denomina esse eixo com letra X, é o eixo X, a direção X, e por aí vai. Só que a gente viu o vetor posição em uma dimensão, que é o tratamento mais tranquilo e mais simples de ser feito. Então a gente precisa primeiramente daquela trajetória, que é essa seta, o eixo X, né? Ele vai ter essa trajetória, vai ter que ter um marco zero. Então tá aqui o marco zero, nosso referencial. Tudo que tiver para a direita vai ser positivo, 1, 2, 3, 4, 5. Tudo que tiver para a esquerda vai ser negativo, menos 1, menos 2, menos 3. E essa trajetória ela tem que estar graduada. E aqui ela vai estar graduada, no nosso caso, em metros. Poderia ser quilômetros, poderia ser qualquer outra unidade de comprimento. E a gente tem que ver um corpo andando, estudar um corpo em movimento. Está aqui o nosso corpo em vermelho se movimentando e a gente tem que descrever esse movimento. Como que a gente vai descrever esse movimento? Primeiramente, pelo vetor posição, que está aqui em x em azul. Veja que do 0 até a posição 3 desse corpo, nós temos o vetor posição, cujo tamanho será de 3 metros. O movimento desse corpo sempre leva um instante de tempo, intervalo de tempo, perdão, melhor dizendo, né, para acontecer. Outra grandeza que a gente viu é o vetor deslocamento, Δx, também em uma dimensão. Como é que a gente faz isso? A gente basicamente vai trabalhar agora com dois vetores, posições. Então, né, temos o x1, que é o vetor posição que liga o 0 ao 3, tem o vetor posição x2 que liga o 0 ao 5. O que a gente significa com isso? Que o corpo foi do 3, da posição 3 para a posição 5. Então ele teve um deslocamento, ele variou a sua posição de 3 para 5. Claro, isso sempre levando um certo tempo. O que a gente representa como variação de posição é justamente o vetor deslocamento. Matematicamente, a gente consegue visualizar que x1 mais esse deslocamento Δx vai dar justamente o x2. Só que comumente a gente representar variações de qualquer outra grandeza como sendo aquela grandeza no seu estado final menos a sua grandeza, aquela grandeza no estado inicial. Por isso, Δx será igual a x final, que é x2, menos x1, menos x inicial, que é x1. Tranquilo? Sigamos, a gente já viu, só relembrando. A partir do vetor deslocamento, nós temos que estudar o vetor velocidade média, também em uma dimensão. É basicamente eu pegar todo o deslocamento que foi feito ao longo do tempo, a rapidez com esse deslocamento ao longo do tempo. Então, a gente fez até um exemplo aqui, posições iniciais 3, posição final 5, o deslocamento já foi dado, então 5 menos 3,
e o tempo que ele leva é de 2 segundos, porque inicialmente o tempo aqui era 2, depois foi para 4, então 4 menos 2. Velocidade vetorial média com um módulo de 1 metro por segundo. Alright? Também vimos um exemplozinho que eu coloquei aqui para vocês diferenciarem velocidade média de vetor velocidade média. A gente tem uma trajetória aqui que toda sinuosa, que tem quebra-molas, vales, né? E se a gente pegar todo esse comprimento, ele tem 200 metros. No entanto, o vetor deslocamento, representado em azul, que liga o ponto inicial ao ponto final do corpo, da trajetória desse corpo, é somente 100 metros. Foi dado aqui na figura também como 100 metros. Para calcular a velocidade média e o vetor velocidade média, precisamos do tempo, o intervalo de tempo que ele leva para percorrer essa trajetória. Então, a velocidade média é toda essa distância efetivamente percorrida, de 200, e dividido pelo intervalo de tempo que ele levou para percorrer, 10 segundos. Então, 200 dividido por 10, 20 metros por segundo. O vetor velocidade média, basta pegar o início e o final. Na figura, ele diz que vale 100. Então, vai ser 100 metros dividido por 10 segundos, que foi o tempo, continua sendo o tempo que ele levou para percorrer a trajetória. Então, 10 metros por segundo. Outro exercício muito legal que a gente viu foi exatamente este aqui, onde eu perguntava várias coisas, mas isso diferenciava, dava uma visualização melhor de tudo aquilo que a gente deve diferenciar dessas grandezas. Veja, cada vetor tem módulo 20 metros, então é um vetor para cima de 20, para a direita 20, para baixo 20, vai, do ponto A até o ponto B. O enunciado diz que o corpo leva 10 segundos para sair do A até o B. Então, a gente pode até imaginar que tem um móvelzinho, vou representar aqui por um círculo, que ele está inicialmente no ponto A, ele percorre todo esse trajeto e vai chegar até o ponto B. Esse é o seu destino, chegar ao ponto B. Primeira pergunta na letra A, qual é a distância percorrida? Poderia ser perguntado também qual é a distância efetivamente percorrida. Basta que a gente somemos todos esses 20 aqui, todos esses módulos de 20 metros. Então, como tem 1, 2, 3, 4, 5 trajetórias, 5 percursos de 20 metros, então 20 vezes 5, 100 metros é a resposta. Na letra B, ele perguntava o módulo do vetor deslocamento. O módulo do vetor deslocamento é só a gente ligar o ponto A até o ponto B. A gente vai ter esse vetor deslocamento representado aqui pela linha em azul, pelo vetor em azul. Pelo método da linha poligonal, a gente também consegue descobrir qual é esse valor desse módulo do vetor deslocamento. Se a gente aplicar um Pitágoras ali, também conseguimos encontrar facilmente. A gente percebe que esse vetor aqui, como ele tem 20, então esse lado de 20, como é paralelo a esse de baixo, também vai ter 20. Mas esse aqui, que faz parte da figura original, tem 20. Então, se aqui tem 20 metros e aqui tem 20 metros, sominha boba, tudo tem 40 metros. Esse outro lado aqui, esse cateto do triângulo que acabou sendo formado, tem 20 metros. Então, pit neles, Pitágoras, pit é Pitágoras para os mais íntimos, 40 ao quadrado mais 20 ao quadrado, extrai a raiz do módulo desse vetor de deslocamento, vamos encontrar 20 raiz de 5 metros. Esse é o módulo do vetor de deslocamento. Na letra C, ele pergunta a velocidade média. A velocidade média, bastava a gente pegar toda a distância efetivamente percorrida de 100 metros, achada na letra A, e dividir pelo intervalo de tempo que o objeto levou para ir do ponto A até o ponto B. No enunciado, ele diz que é de 10 segundos. Então, 100 dividido por 10 costuma dar 10 metros por segundo. Na letra D, para diferenciar da letra C, ele pergunta o vetor velocidade média. Vetor velocidade média, eu pego o módulo do vetor de deslocamento, né, Johnny? Isso aí, que está aqui em azul, que a gente achou na letra B, 20 raiz de 5. Então, 20 raiz de 5 dividido por 10, 2 raiz de 5 metros por segundo. Tranquilo? Seguimos adiante. A gente também viu uma outra grandeza relacionada a esse tratamento vetorial, que é a aceleração. Aliás, gente, gosto até de lembrar, muito importante lembrar que deslocamento, velocidade, aceleração, todas essas três grandezas cinemáticas, que são as três grandezas principais do estudo da cinemática, elas são, por essência, grandezas vetoriais. É porque tem exercícios
que fazem um tratamento escalar, que é um tratamento mais simples. Por isso que é tradicional a gente começar por esse tratamento escalar, que é mais simples. No entanto, por essência, essas são grandezas vetoriais. Então, o mais completo de se estudar é vindo com essa abordagem vetorial. Mas voltando, vetor aceleração média em uma dimensão, basta que a gente lembre que a aceleração é a rapidez com que a velocidade muda, ou seja, é a variação da velocidade ao longo do tempo, e a gente vai ter ali ΔV sobre ΔT. Só que, e aí a gente até fez um exercíciozinho aqui, né? Velocidade V1 5 metros por segundo, V2 10 metros por segundo, tinha um tempo de 2 até 3. A gente calculou aqui nesse exemplo que a aceleração seria de 5 metros por segundo ao quadrado. Mas aí só que essa equaçãozinha aqui, ela é relacionada apenas à aceleração tangencial. Então eu fiz aqui uma distinção para terminar a nossa aula de vetores e cinemática vetorial. Eu fiz uma distinção aqui entre aceleração tangencial e aceleração centrípeta. Lembra vocês que a aceleração tangencial, que é aquela responsável por modificar o módulo do vetor velocidade, ela tem essa equação que a gente acabou de ver. Reescrevo-a de novo. A igual a ΔV sobre ΔT, perdão. E isso aqui, claro, vetor, vetor. Para diferenciar da tal da aceleração centrípeta, que é aquela que vai aparecer apenas quando nós estivermos com um corpo fazendo curva. Então a gente viu no estudo rápido de movimento circular que a aceleração centrípeta ela aparece. Na verdade, o movimento circular ele pode ser uniforme e aí somente terá aceleração centrípeta, ou o movimento circular, movimento de curva, ele pode ser uniformemente variado, que aí vai ter tanto aceleração centrípeta, porque é curva, mas também terá tangencial. E aí, a aceleração centrípeta agora é uma coisa nova aqui que eu vou apresentar para vocês, mas isso infelizmente não pode ser deduzido facilmente com matemática básica que a gente tem do ensino médio. Aqui vocês vão ter que aceitar um pouquinho, pelo menos agora. Essa aceleração centrípeta, ela tem uma equaçãozinha própria para ela, que é o seguinte, ó. A aceleração centrípeta, melhor dizendo, o módulo da aceleração centrípeta é igual à velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Então, em algum probleminha, o cara vai te dar o raio da trajetória executada num movimento de curva, a velocidade, você eleva ela ao quadrado e calcula e acha a aceleração centrípeta, o módulo dela, né? Então, um quadrinho aqui só para finalizar essa parte. Todo movimento retilíneo uniforme, aqui já é coisa nova, então vai anotando, vai percebendo bem aí. Movimento retilíneo uniforme, que são aqueles movimentos apenas numa reta, eles não possuem aceleração. A característica principal deles é que a velocidade é constante, não tem variação da velocidade. Se não tem variação da velocidade, não tem o agente físico chamado de aceleração. Então não tem nem aceleração tangencial, nem aceleração centrípeta, tá bom? No movimento retilíneo uniformemente variado, já tem aceleração, mas ainda continua sendo numa reta, por isso o movimento retilíneo. Se continua sendo numa reta, tem aceleração tangencial, mas a centrípeta não tem, porque centrípeta somente em curva. Ah, entendi, João. Então o próximo aí, MCU. MCU, movimento circular uniforme. Se tem círculo, é porque tem curva. Então vai ter aceleração, né, Johnny? Isso aí, vai ter aceleração. Mas, por ser circular uniforme, não tem aceleração centrípeta, mas tem não tem aceleração tangencial, mas tem aceleração centrípeta. Por isso eu coloco ela aqui como sendo diferente de zero, porque tem sim aceleração e ela é a centrípeta. Mas aí tem um movimento circular, um movimento de curva, que é mais geral, que vai complementar, que vai agregar as duas acelerações, tanto a centrípeta quanto a tangencial, vai ter as duas. E aí a gente pode, porventura, ter que calcular a aceleração resultante. O que significa a aceleração resultante? Então eu desenho aqui rapidamente um círculo para vocês verem o que seria isso. Não ficou muito bem, mas o que importa aqui é vocês entenderem o conceito rapidamente. Então a gente tem um corpo aqui, que ele vai começar a andar, a circular, a fazer curva. E se for um movimento circular
uniformemente variado, ele vai ter que ter essas duas acelerações. Supondo que o vetor velocidade, né, supondo que ele esteja se movimentando assim para cima, nós vamos ter o seguinte: a aceleração tangencial, tangenciando o ponto ao qual o corpo está se encontrando ali. Então, eu vou colocar aqui AT, que é a aceleração tangencial, e a aceleração centrípeta, que está sempre apontando ali para o centro da curva. Certamente que se o movimento for circular uniformemente variado, isso aqui não vai ser um círculozinho bonitinho, né? Isso aqui vai ser uma curvinha mesmo. Não vai ser um círculo redondinho com um raiozinho e tal. Vai ser uma curvinha mesmo, por isso vai ter essas duas acelerações. Ah, mas vai ter resultante ali, né, Johnny? Que você falou, isso mesmo, vai ter resultante. Então, ó, aplicando lá as regras vetoriais que nós aprendemos, que são a regra do paralelogramo, a gente traça o irmão gêmeo desse aqui, o irmão gêmeo desse, e aí vai ter aqui um vetor resultante. Esse vetor resultante vai ser exatamente a aceleração resultante. Então, a AR, que vai ser, aplicando um Pitágoras, AT ao quadrado mais AC ao quadrado. E aí você consegue encontrar. Ficou só faltando aqui um elevado ao quadrado também. Eu posso completar aqui com um lapisinho. Prontinho. Tudo isso aqui também é elevado ao quadrado. É basicamente um Pitágoras, tá bom, gente? Então, printou, vamos para a parte, caminhando aqui para a parte final da nossa aula, falta só falar com vocês da tal da velocidade relativa. A velocidade relativa, ela vai nos ajudar a executar, a fazer muitos exercícios relacionados a esse tópico de cinemática vetorial. Porque aqui existe uma grande sacada para você fazer exercícios de uma maneira mais rápida, que é a tal da história de mudança de referencial. Vou relembrar vocês que referencial é muito importante para a gente saber se um corpo está em movimento, em repouso, mas só que movimento e repouso são estados de movimentos que precisam de um referencial. Eu pergunto a você agora, você está assistindo a minha aula agora aí sentado de frente para o computador, para o notebook, e eu te pergunto, você está parado? Você vai me dizer, sim, estou parado, possivelmente você me dá essa resposta. No entanto, você está parado com relação a algum referencial, né? Você, se andar de ônibus, pegar um carrinho e for andando, eu posso te fazer duas perguntas. Para alguém que está fora do ônibus te olhando, você se encontra parado ou em movimento? Aí você vai dizer, para quem está me olhando de fora do ônibus, para quem ficou lá no ponto de ônibus, eu estou em movimento, né, João? Porque eu comecei a andar, o ônibus começou a andar. Exatamente. Mas só que se eu te perguntar, para alguém que está do lado para alguém que está do lado da poltrona aí do ônibus, você está parado ou em movimento? Você vai me dizer, eu acho que eu estou parado, né, Johnny? Exatamente, você está parado. Para a pessoa que está ao seu lado, sentado ao seu lado, que também está dentro do ônibus, você está parado com relação a ela. Essa mudança de referencial ela é importante. Vejamos aqui o exemplo de dois carros, um carro vermelho, que eu estou chamando de A, e um carro azul, que eu estou chamando de B. O A tem 60 km por hora de velocidade, o B tem 40 km por hora de velocidade. Vetores de velocidade representados aqui pela cor roxa e os seus módulos também. Veja que na primeira figura aqui à esquerda, o A está indo para a direita, o B está indo para a esquerda. Na segunda figura, o A está indo para a esquerda com o mesmo módulo da velocidade anterior de 60 km por hora e o carro B agora está indo para a direita. Na figura mais extrema direita, o carro A está indo para a direita, o carro B também está indo para a direita. Vamos lá. 60 km por hora e 40 km por hora, em todas essas três figuras, são velocidades com relação a quem está olhando de fora esses dois carros. Então, imagine que nós tenhamos uma pessoa aqui que está na calçada, ela está aqui na calçada e está observando esses dois veículos se movimentarem na estrada ou na rodovia, vou escrever aqui, rodovia. Então, para essa pessoa, esses dois carros têm 60 km por hora para o A e 40 km por hora para o B. Agora, a gente vai mudar o referencial. O que significa mudar o referencial? Eu quero analisar a velocidade do A e do B a partir do referencial ou do carro do A ou do carro do B. Para isso, a gente vai zerar a velocidade de um desses carros. Então, aqui, olhando primeiro para o referencial do A,
botando o nosso referencial aqui no carro do A, a gente tem que zerar essa velocidade. Que nem a gente fez aqui com um rapazinho na calçada. A velocidade desse rapazinho na calçada é zero, ele está parado. Então vamos zerar a velocidade do carro A. Como que a gente faz isso? Lembrando de propriedades vetoriais, se o vetor velocidade de 60 km por hora está para a direita, para zerar esse vetor a gente tem que colocar um vetor de 60, de mesmo módulo, mesma intensidade, mesmo valor, mesmo tamanho, só que no sentido contrário. Então a gente tem que colocar um vetor de 60 km por hora para a esquerda. Tem o mesmo tamanho desse aqui. E aí a gente zerou. Então no referencial do A ele tem 0. Mas gente, se eu coloquei 60 para a esquerda no carro A, eu tenho que colocar 60 para a esquerda para o carro B também, para não alterar o sistema todo. Se eu coloquei 60 para a esquerda, eu tenho que colocar 60 para a esquerda no carro B também. Se eu coloquei 60 para a esquerda no carro A, eu também tenho que colocar 60 para a esquerda no carro B, para não alterar o nosso estudo do sistema como um todo. Eu só estou mudando o referencial, mas o resultado tem que ser o mesmo para as contas que a gente for fazer, tanto no referencial da pessoa que está na calçada, quanto para o referencial do carro A, também tanto quanto para o referencial do carro B, que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Então não muda. Então para o carro B, ele vai acabar tendo uma adição de uma velocidade de 60. 60 mais 40, ele vai ter 100 km por hora, não é verdade? Se a gente colocar o referencial no carro B, ele vai passar a ter 0. Mas para zerar o carro B, a gente tem que colocar um vetor de 40 para a direita. Então, vou até colocar aqui com outro vetor mais escurinho, de verde também. A gente tem que zerar colocando um vetor de 40 para a direita. Mas se eu coloco um vetor de 40 para a direita, isso significa que eu tenho que colocar um vetor de 40 para a direita também no carro A, fazendo com que ele fique, olha lá, 60 mais 40 também com 100 km por hora. Deixa eu só trocar aqui, porque eu acabei mudando ali. Acabei mudando a ordem. Aqui o 0, né, para o B, e aqui 100 km por hora. Por quê? Porque a gente adicionou 40 para cá e teve que adicionar 40 para cá para não alterar nada. Só que isso aqui a gente acaba virando um macetinho, gente. Então é o seguinte, sempre que tiver dois carros, dois móveis com sentidos opostos, veja que o A está indo para a direita e o B está indo para a esquerda, sentidos opostos, a gente acaba somando as velocidades. Vale um post-it, hein? Coloca aí, anota aí. Sempre que tiver sentidos opostos, a gente soma as velocidades. Então aqui na segunda figura é a mesma coisa. A gente vai ter um carro A indo para a esquerda, o carro B indo para a direita e a gente vai acabar somando essas velocidades. Mas no referencial do A, a gente zera ele. Como que a gente zera? Colocando 60 para a direita. Mas se colocou 60 para a direita, eu preciso colocar 60 para a direita no carro B também. 40 mais 60, então o B acabou ficando com 100 km por hora de novo. Se a gente colocar o referencial no carro B, aqui vai 0, isso significa que a gente tem que zerar esse referencial. Como que a gente zera ele? Colocando 40 para a esquerda. Colocar 40 para a esquerda significa colocar 40 para a esquerda no carro A também. 60 mais 40, o carro A ficou com 100 km por hora. Olha lá, sentidos opostos, a gente soma a velocidade. Post-it, anota aí. E agora, na última figura, o carro A e o carro B estão no mesmo sentido. Mas continua valendo a regra de que para zerar a velocidade de um desses carros, no primeiro exemplo, o carro A, que a gente quer colocar o referencial nele, para zerar a gente tem que fazer o quê? Colocar um vetor de 60 para a esquerda, já que ele está indo para a direita. Colocar um vetor de 60 para a esquerda, também aqui no carro B, leva a gente a perceber o seguinte: se a gente tem 40 para a direita para o carro B e 60 para a esquerda, significa que ele vai ter 20 km por hora para a esquerda. Então, colocando o referencial no carro A, zerando a sua velocidade, o carro B está indo para a esquerda com 20 km por hora. Ele está dando ré então, João? Na verdade, ele não está dando ré, é porque a gente mudou o referencial. Os dois estão indo para a direita, só que o carro A está com uma velocidade maior e o carro B está com uma velocidade menor.
Então, daqui a um certo tempo, o carro A vai se encontrar com o carro B e até, porventura, vai ultrapassá-lo. O carro A é mais rápido que o carro B. Então, a sensação que o carro A tem é que o carro B está indo de ré, sim, ele está com uma velocidade de 20 indo para a esquerda. Então é uma sensação, não é que ele está indo de ré, é só uma sensação por conta dessa mudança de referencial. É só você se lembrar do seu dia a dia, passeando aí na estrada, na rodovia, viajando, indo para a região dos lagos aqui no Rio de Janeiro, né? E aí você percebe que quando o seu carro está com uma velocidade maior, o carro que está na frente, indo no mesmo sentido que você, parece que ele está dando uma ré, mas é só uma sensação. Zerando agora o carro, a velocidade do carro B, ou seja, colocando o referencial no carro B. Como é que a gente faz isso? Tem que colocar 40 indo para a esquerda, mas colocar 40 indo para a esquerda significa que eu tenho que fazer a mesma coisa no carro A. 60 para a direita, 40 para a esquerda, sobrou 20 para a direita. Ah, entendi, João. É isso, gente. Acabamos aqui então o nosso estudo de velocidade relativa, cinemática vetorial. Voltaremos num próximo vídeo com bastante exercícios para a gente praticar sobre esse tópico. Vou ficando por aqui. Valeu, valeu. Fui!